Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Ronnie Calder caminha por um território onde a realidade já não sustenta mais a função de proteger a psique, e o maior obstáculo que a atravessa não é o medo do desconhecido, mas a recusa silenciosa em aceitar a morte como um limite irrevogável. Há nela uma fissura delicada entre percepção e aceitação. Ela vê, sente e reconhece aquilo que todos ao redor escolheram negar, mas essa lucidez não se converte imediatamente em integração, porque implica abandonar o vínculo emocional com o pai que ainda ocupa a mesa como se o tempo tivesse falhado. Sua dificuldade central emerge justamente desse ponto: integrar a presença constante da ausência sem tentar reorganizar o mundo para que ele volte a fazer sentido. A energia psíquica se concentra em decifrar sinais externos, como Brian e seus avisos, enquanto o verdadeiro conflito pulsa internamente, onde a dor não elaborada sustenta a abertura para o invisível. O arquétipo que se acende nela não é o da salvação luminosa, mas o da travessia imperfeita, uma figura que avança mesmo sem garantias, sustentada mais pela inquietação do que pela coragem pura. Sua sensibilidade a padrões invisíveis revela camadas profundas do inconsciente coletivo. A repetição dos remanescentes ecoa ciclos humanos de negação, automatismo e aprisionamento emocional, enquanto sua persona de estudante comum começa a ruir, expondo conteúdos internos que exigem reorganização. Há também um movimento de autorregulação psíquica tentando emergir, forçando Ronnie a confrontar aquilo que insiste em permanecer entre mundos, refletindo um traço reconhecível nas sociedades atuais: a dificuldade coletiva de elaborar perdas em um mundo que exige continuidade imediata, como se parar para integrar o luto fosse uma falha e não uma necessidade vital. Nas antigas narrativas do Norte, Hel governa um domínio onde os mortos não desaparecem, apenas permanecem em um estado suspenso, sem glória, sem redenção, existindo em uma continuidade fria e inevitável. Esse reino não é de punição, mas de permanência, um lugar onde aquilo que não foi resolvido não se dissolve, apenas persiste. A jornada de Ronnie espelha esse território invisível. Ela não atravessa para salvar alguém, mas para compreender por que certas presenças se recusam a partir. Assim como Hel mantém os mortos em um estado intermediário, o mundo ao redor de Ronnie se transforma em uma extensão desse domínio, onde os remanescentes repetem gestos como ecos de uma consciência interrompida. A função simbólica dessa imagem não está no terror, mas na revelação de que a psique, quando incapaz de concluir seus processos, cria seus próprios mundos congelados, onde memórias, culpas e vínculos continuam atuando mesmo após o fim objetivo. Ronnie, ao se aproximar desse limiar, não busca dominar a morte, mas aprender a coexistir com sua presença sem ser absorvida por ela, transformando o contato com esse reino em um processo de diferenciação interna, onde ver não é mais suficiente, sendo necessário compreender e, finalmente, deixar ir. Se permanecer é impossível e partir também, onde exatamente a existência encontra descanso? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. A câmera desliza em travelling lento pelos corredores marcados do colégio enquanto figuras translúcidas repetem gestos sem consciência, como se o tempo estivesse preso em um ciclo que claramente perdeu o manual de instruções. Em Chicago, 10 anos após a explosão nos laboratórios Ashburn, conduzida por Martin Steiner, Ronnie Calder encara a presença diária de Robert à mesa como algo que já ultrapassou o limite do socialmente aceitável, inclusive para fantasmas, rompendo o silêncio aceito dentro de casa.
No espelho, Brian surge como um aviso que se recusa educadamente a ir embora, deixando para trás a palavra que desmonta qualquer tentativa de fingir normalidade. Durante a aula conduzida por Bittner, o corpo de Ronnie reage de forma abrupta, como quem percebe que está num experimento sem consentimento, e sua busca por respostas a leva até ele, que convenientemente decide que ignorar o problema é uma estratégia válida. Ao lado de Kirk, recém-chegado e curioso, combinação historicamente perigosa, ela passa a rastrear Brian, descobrindo sua ligação com o desaparecimento de Mary Greer e uma sequência de mortes organizadas com uma eficiência quase acadêmica, enquanto a cidade segue convivendo com presenças que ninguém mais questiona, o que talvez diga mais sobre as pessoas do que sobre os mortos. A investigação avança como um mecanismo inevitável, daqueles que ninguém sabe como começou, mas todo mundo percebe que vai terminar mal, revelando conexões entre Brian, outras vítimas e um ponto específico marcado pela devastação da antiga explosão, até que Ronnie e Kirk atravessam zonas dominadas por remanescentes, basicamente um trânsito caótico, só que existencial, e alcançam o local onde Claire White perdeu a vida. Ali, Martin Steiner surge entre os vestígios do passado e explica, com a tranquilidade de quem claramente não vê problema algum, a tentativa de usar corpos vivos como receptáculos para trazer mortos de volta, exigindo coincidências de datas de nascimento como se estivesse preenchendo um formulário burocrático do além, antes de tirar a própria vida. Kirk é acusado e isolado com a eficiência típica de sistemas que adoram culpar a pessoa mais disponível, enquanto Bittner assume o papel de protetor, o que já seria suspeito mesmo em condições normais, preparando Ronnie para sobreviver ao momento em que se tornaria alvo, porque aparentemente nada diz segurança como alguém envolvido até o pescoço no problema. A verdade finalmente emerge com aquela sutileza de um trovão em sala silenciosa. Bittner era parte do experimento e buscava reviver Eva, eliminando jovens que correspondiam ao padrão necessário com uma lógica fria que faria qualquer planilha se orgulhar. Kirk é enterrado vivo, o tipo de inconveniente que definitivamente não estava no roteiro de boas-vindas. Ronnie foge e é perseguida até um lago congelado, onde o confronto final resolve seguir a física básica e quebrar o gelo. Mary surge e afoga Bittner, enquanto Brian impede que Ronnie tenha o mesmo destino, provando que até no caos há quem cumpra funções inesperadamente úteis. Resgatada por Kirk, que sobrevive graças à intervenção de Robert, sim, aquele da mesa, que claramente estava subutilizado, Ronnie compreende o que se esconde por trás de tudo e decide seguir adiante ao lado dele, enquanto o resquício de Bittner observa em silêncio antes de desaparecer, talvez refletindo sobre decisões de carreira questionáveis. Se até a morte pode falhar em encerrar algo, talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o fim, mas a impressionante persistência de quem se recusa a aceitar que já passou da hora de sair de cena. E no fim das contas, fica aquele detalhe reconfortante. Entre fantasmas repetitivos, cientistas obstinados e planos que desafiam qualquer noção de bom senso, a única coisa realmente previsível é que quando alguém diz "vai dar certo", é exatamente o momento em que você deveria, com muita calma e dignidade, sair correndo. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.